Olá, sejam muito bem-vindos de volta para mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio e CEO do Grupo Propósito e também professor do IBGC nos cursos de formação de conselheiros. Falando em IBGC, minha convidada de hoje é a conselheira de administração e vice-presidente do Conselho do IBGC, Cristina Pinho. Cris, seja muito bem-vinda ao Conversas com Propósito. Muito obrigada, André. Eu estou entusiasmadíssima de participar desse podcast aqui, principalmente por causa do tema. Propósito é uma coisa que eu demorei para formar o meu, mas consegui. Muito bom. Vamos lá, a gente vai falar mais sobre isso. Vou fazer uma apresentação mais completa sua e aí a gente já vai engatar na nossa conversa. Cristina Pinho é conselheira de administração na Shell e na NTIC, Northern Technologies International Corporation, uma empresa global que atua com soluções de controle de corrosão e plásticos de base biológica e compostáveis. Atua também no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e na Investidores.vc, uma edutech de investimentos em startups. Além disso, é vice-presidente do Conselho do IBGC e presidente do Instituto Luiza Pinho Sartori, ONG com foco em educação, conservação e desenvolvimento científico para a preservação do meio ambiente. Co-chair do WCD, Women Corporate Directors, anteriormente integrou diversos conselhos, tais como o Instituto Brasileiro de Óleo e Gás, Ocean e EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Cristina construiu sua carreira executiva no segmento de óleo e gás, atuando por mais de 20 anos na Petrobras. Formada em engenharia mecânica pela UFRJ, possui MBAs pela FGV e COPEAD, além de certificações internacionais pelo INSEAD e Columbia Business School nas áreas de governança, tecnologia e gestão empresarial. Cris é casada com Fábio há 38 anos, que é engenheiro e viveirista. Eu fui até pesquisar para trazer essa definição. Viveirista é um profissional especializado na produção, propagação e cuidado de plantas em viveiros. E com o Fábio, eles têm 3 filhos. A Muri, de 43, Luísa, 36, in memoriam, e Júlia, de 30 anos. Nas horas vagas, a Cris gosta de assistir a séries. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria te pedir, como eu peço para todos os meus convidados, para você trazer um momento, um trecho da sua história que foi marcante e que, de alguma forma, te ajudou a definir quem você é hoje. Na verdade, a gente vai definindo ao longo do caminho, né? Então são vários momentos, né? Mas eu não posso negar que as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida foram muito intuitivas. E algumas curvas desse meu caminho aí me trouxeram para o que eu sou hoje. Então, uma das coisas que me fez bastante mudar foi realmente a morte da Luísa. Por quê? Porque ali eu percebi que eu não tinha o controle de tudo, né? Eu achava que eu tinha, que eu controlava tudo, controlava a minha vida profissional, uma profissional bem-sucedida, mãe de 3 filhos, com um casamento maravilhoso, uma casa bem montada, um apartamento, um lugar legal. Eu pensava que eu tinha controle de tudo. E de repente, a vida te traz puxa o teu tapete dessa forma e você percebe que você não tem mais o controle. Então, essa foi a grande virada, foi eu entender que eu só posso ter controle das coisas que estão sob o meu alcance. E isso é super importante, porque as coisas que não estão no seu alcance, não adianta você gastar energia com elas. Então, isso foi uma maturidade, foi uma força, uma energia que eu passei a gastar com aquilo que eu posso. E com isso, eu passei, então, a ser uma solucionadora de problemas melhor do que eu já era. E não me deixar arrastar para dentro de ambientes ou de um sistema, de um ambiente mesmo que eu não tivesse o controle, e isso só poderia me desgastar o tempo todo. E, claro, com isso, eu passei a tomar mais as rédeas da minha vida profissional, minha vida pessoal. Isso
aumentou muito a minha resiliência. E com isso eu acho que eu fiquei uma pessoa melhor, inclusive mais paciente com as pessoas também. Acho que hoje eu sou uma pessoa mais paciente de entender as dificuldades dos outros e mais paciente para ouvir. Bom, Cris, eu não pretendia perguntar isso, mas já que você traz o tema da morte da Luísa, é, é muito impressionante a forma com que você fala a respeito e a força que você expressa, porque é algo que vai contra a ordem natural da vida, perder um filho, uma filha, né? Esse momento, ela tinha 20 anos, né, quando ela faleceu, Gente, foi um acidente sim, de carro nos Estados Unidos, né? isso. Ela E estava fazendo uma sanduíche, né, que eles chamam, né? Você faz uma graduação aqui de biologia e ela foi então para a Duke para fazer uma, uma complementação com algumas matérias de pós numa das melhores faculdades do mundo de ecologia. Era uma coisa que ela era muito apaixonada. uhum, uhum. E passado o, acho que espancamento inicial dessa dor, que eu acho que ela é inimaginável para qualquer um de nós, aonde você começou a encontrar algum tipo de conforto, de serenidade, para hoje poder falar sobre isso, e talvez haja um link dessa sua resposta com a criação do Instituto Luiza Pio Sartori, né. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, naquilo que você ficar confortável, né, e à vontade para a gente falar a respeito, porque isso tem muito a ver com propósito. Muito. Então, a Luísa, ela deixou um legado na minha vida muito importante, que está no filme que você deve ter assistido no Eu site, que é o assisti e me seguinte. emocionei muito, muito. Recomendo a todo mundo acessar o site do Instituto Luiza Pio Sartori e assistir o vídeo aonde você e seu marido falam sobre ela e o trecho dela falando inglês e a vivacidade e É, a e acho que o ensinamento que, ela traz, que nós somos a natureza. isso. Eu até me lembrei de um professor, de cultura africana, Senak Po, que eu conheci no curso, no programa de lideranças virtuosas do Alexandre, de Michele. E o Senak Po, ele se refere à natureza como irmã natureza e não mãe natureza. Eu me emocionei muitíssimo com aquele vídeo, desculpe a interrupção, mas esse tipo de conexão que eu acho que fala com a gente, sabe? Isso. E esse foi o legado da minha filha para mim, porque ela falava: mãe, nós somos integrados, a gente faz parte disso tudo. Cada ser tem o seu valor. E nós somos mais um ser no meio de bilhões de seres, trilhões de seres. Se você for contar com insetos, sei lá, um número infinito de seres do planeta. Então, você saber o seu valor, o seu tamanho, e você entender que você está integrado, respeitar tudo isso, foi uma coisa que a Luísa nos deixou. Então, eu pensei assim, gente, a menina morre, eu vou deixar ela morrer? Você sabe muito bem, André, que uma pessoa só morre quando todo mundo esquece dela. Enquanto ninguém esquecer, a pessoa está viva de alguma forma. Então nós pensamos, mas como que eu vou deixar uma jovem de 20 anos não morrer? E aí eu tinha vindo de Duke, eu tinha ficado muito impressionada com a forma com que os ex-estudantes da universidade doam espaços. Se você não tem dinheiro para dar um teatro, você dá um banco, você ajuda aquela universidade a crescer como ex-aluno. Então eu pensei, gente, eu sou ex-aluna da UFRJ, eu não faço nada. Meu marido é ex-aluno da UFRJ e a gente não faz nada. Minha filha é ex-aluna da UFRJ. Como que a gente pode juntar isso? Então nós fomos com a cara e a coragem no Instituto de Biologia, falamos com a diretoria e falamos assim, gente, quer dar um prêmio para os melhores trabalhos de biologia do ano. Nós queremos doar para a universidade. Eles não sabiam nem como é que iam fazer. Era uma confusão e tal, não sei o quê, porque tem que doar para a fundação e tal, tudo muito complexo, até que eles tiveram uma solução simples, que era o seguinte, já tinha um prêmio anual, que não tinha esse nome,
que era para trabalhos não só de ecologia, mas também trabalhos de integração social e tal, de educação, né? Que eles chamavam de jornada, agora não vou me lembrar, mas era um nome. Os alunos eles tinham dois tipos de prêmio. Tinha os prêmios que eram focados na conservação e na ecologia, e tinha também outros prêmios que estariam mais focados na educação do ambiente, do território onde você tivesse que atuar. Eu falei, olha, eu pago tudo, mas eu queria muito que o nome do prêmio fosse Luísa Pinho Sartori. Eles toparam. Por que eles toparam? Porque a Luísa era muito ativa na universidade. Ela fazia parte do centro acadêmico. Ela organizava as festas, organizava as Olimpíadas junto com os outros colegas. E isso, então, eu tive essa sorte danada de encontrar um diretor, que era o professor Antônio Solé Cava, que nos ajudou muito no estabelecimento desse prêmio. E aí nós passamos a fazer. Isso foi em 2010. A Luísa morreu em outubro de 2009. Em 2010 a gente já tinha começado e nunca mais paramos. E aí em 2015 nós conseguimos oficializar o Instituto Luísa. E aí a partir de então a gente pôde ter associados, pessoas físicas trabalhando conosco, voluntários, né? Porque até então era só eu e meu marido. E claro, voluntários também, professores voluntários que nos apoiavam. E aí, de lá para cá, a gente nunca mais parou e fomos aumentando o portfólio da nossa atuação. Então, ter feito isso, André, foi uma salvação, eu diria para você. Porque quando uma pessoa, como um filho, morre, a dor é tão grande que você pensa que você vai morrer. Eu pensava que eu fosse morrer. Falei assim, gente, se eu continuar desse jeito, eu vou ter um treco. E aí eu me dei conta de que eu tinha que fazer alguma coisa para poder sobreviver. Eu tinha mais 2 filhos, e tinha meu marido, e tinha uma vida, e tinha a minha vida. Eu ainda posso fazer muita coisa, né? Posso influenciar muito a sociedade. Poxa, então como fazer isso? E aí o Instituto Luísa veio com esse resgate. Veio assim com essa tábua de salvação assim, e é claro, muitos amigos que nos ajudaram a fazer isso. Não tem como não se emocionar. É realmente muito, muito bonito que você traz. Eu vi, inclusive, a Valéria Café, que já foi minha entrevistada aqui no podcast, né? Faz parte do Conselho Consultivo do Sim, Instituto, né? isso. É CEO do IBGC e tantas outras pessoas que a gente, obviamente, tem em comum. É, Você, quando... Eu estava fazendo a conta aqui, né? Então, agora em outubro, quando a gente está gravando esse episódio, tem aí 16 anos do falecimento da Luísa. Certamente ela está presente, muito viva, né, nas lembranças, no projeto. Que você acha que ela diria para você hoje, depois desses 16? Você viu que eu sigo a minha intuição aqui, né? Então, é humanidade, sabe? É humanidade. Eu estou emocionado e eu achei que deveria perguntar isso. Cara, eu acho que a Luísa ia estar muito orgulhosa. Por quê? Porque além da gente ter isso, né, de estar influenciando vários jovens conservacionistas, né, a perseverarem na sua missão, a gente ainda tem um viveiro. Eu estou aqui hoje num sítio em Silva Jardim, onde nós construímos uma casa, onde eu tenho um viveiro para reflorestamento da Mata Atlântica. Um viveiro de árvores nativas da Mata Atlântica, 80 espécies. Esse viveiro pode produzir 150 mil mudas por ano. E esse viveiro era um sonho da Luísa com meu marido. Eles falavam assim, que a gente podia ter um viveiro, ia ser legal e tal. Muito bem. Meu marido comprou essa área aqui em 2011, Ela já tinha falecido. já. E ele falou, cara, eu vou fazer um viveiro. Porque quando você mandou a descrição que ele era viveirista, eu fui procurar o que era um viveirista. Eu fui aprender. Não, ele virou viveirista depois. Antes disso, ele era engenheiro mecânico, gerente da Petrobras, tanto quanto eu. Nós dois fizemos toda a nossa carreira na empresa. E ele se juntou com academia, com pessoas, com outros viveiros, com associações, e foi com a cara e a coragem e fez aqui esse viveiro. E o mais legal
Você já viu o projeto do Sebastião Salgado, não já? Sim, claro. Então, esse aqui é muito parecido. É Isso mesmo. aqui era uma área de pasto. 55 hectares. Só não estava destruído no topo dos morros, onde o boi não chegava. Quando meu marido me apresentou essa terra, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Tudo devastado. Se eu te mostrar hoje, é uma floresta. Nós recuperamos tudo, inclusive as fontes de água. Não falta água. Os animais voltaram. Nós temos armadilhas fotográficas, nós já fotografamos onça parda, iraras, cachorro do mato, pássaros de tudo que é jeito que você puder imaginar. As borboletas voltaram, os micos voltaram e, para minha felicidade, recentemente, 3 micos leões-dourados apareceram aqui. Olha que sensacional. Então, assim, se você quer saber, eu acho que a minha filha está com muito orgulho do que a gente conseguiu fazer aqui. Que coisa mais linda. Lindo. Eu fazendo a minha pesquisa para poder te entrevistar, eu li que você nasceu num bairro tradicional do Rio de Janeiro. Sim. Foi criada e educada para casar, ter filhos, como esposa, fez balé, piano, curso de francês, estudou em colégio de freiras, né? O que te fez optar por estudar engenharia mecânica e trabalhar em um ambiente tradicionalmente masculino, como o segmento de óleo e gás? Você sabe, André, que no outro dia eu estava pensando sobre isso, de novo. Eu acho que a grande influência foi meu pai. Por quê? Meu pai era um homem muito inteligente. Um homem vindo da classe média baixa, do Rio de Janeiro, preto, mas estudou muito e, por ser também muito inteligente, ele conseguiu furar a bolha, sabe? E por isso que eu já nasci num berço de ouro, digamos assim, né? Tem até uma história que, se eu não me engano, é dos seus pais, que seus pais só se casaram depois que a sua bisavó faleceu, porque ela não aceitaria Não, a minha neta mãe era dele branca, de olho casando. verde. Não, não, eles esperaram a mãe da minha avó morrer para poder eles se casarem. Minha mãe branca, de olho verde, e ele preto. E, assim, de alguma forma, essa senhora tinha... Eu não a conhecia, obviamente. Claro. Eu tinha um preconceito danado. Então, assim, era um tempo para ela, né? Minha avó Almerinda nunca teve. A mãe da minha mãe o pai do meu pai, o pai da minha mãe nunca tiveram problema. Nunca. Sempre foram muito amorosos e tudo. Uhum, uhum. E, E aí sim, nunca percebi. você falava do seu pai, da influência dele. Isso. Então, o que eu acho? Eu acho que foi a influência do meu pai, porque ele era muito inteligente e ele queria muito ter sido engenheiro. Hoje pensando, sabe? Mas na época, o que ele fez? Ele fez direito. Ele fez contabilidade, ele precisava trabalhar, trabalhou muito jovem, começou a trabalhar muito jovem, e depois, já com 40 anos, eu fui na formatura do meu pai, quando ele se formou em Direito, na faculdade ali no Largo de São Francisco, Olha no só. Rio de Janeiro. Tem 2 Lagos de São Francisco, né? Por incrível que pareça, tanto em São Paulo quanto no Rio, tem faculdade de Direito nesse mesmo lugar, mas essa é do Rio de Janeiro. E eu fui. E meu pai, então, dali ele alcançou, fez concurso e furou essa bolha. Mas ele queria ser engenheiro. Então, o que ele fazia? Ele era muito curioso, ele comprava essas coleções de como funciona, Sei. sabe? Que tinha nas bancas de jornal. E ele levava aquilo para dentro de casa e aí sentava com a gente e lia. E nós éramos 3 irmãos, né? Eu, minha irmã e meu irmão mais novo. Ele nunca fez diferença para mulher e homem, nesse aspecto. Então, para ele, a mulher também podia ser qualquer coisa, podia aprender qualquer coisa, entendeu? E seus irmãos também foram para engenharia? Só o meu irmão. Eu tenho a minha irmã, ela é professora já foi professora da universidade de teatro. Ela migrou para dança e o teatro, é uma artista. A minha irmã do meio. E meu irmão é engenheiro naval e eu sou engenheira mecânica. Então, acho que essa foi a grande influência, André. E aí, eu escolhi engenharia mecânica porque eu não gostava de engenharia civil, não gostava de engenharia elétrica,
Pensei em engenharia florestal, olha só, naquela época eu pensei em engenharia florestal, mas desisti porque provavelmente ia ter que me meter no meio do mato, ainda não era a minha praia. Uhum. E aí eu fiz engenharia mecânica, passei na Universidade de Brasília, muito bem, por sinal, e aí segui. E é claro, engenharia mecânica só tinha homem, mas eu também nunca tive problema de trabalhar com um monte de homem, até gostava. Hum. Quantas mulheres tinha nessa turma? E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como era o básico, o basicão, a engenharia toda era misturada e você podia fazer muitas matérias eletivas. Quando eu vim para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde aí sim o funil, o foco era engenharia mecânica, nós éramos 6 em 90 pessoas. Mas você tinha passado em Brasília e daí você se transferiu para o Rio, foi isso? Ah, Foi. Meu pai estava lá, a gente tinha se mudado porque ele tinha passado para o Ministério da Fazenda, tinha hum. feito um concurso e nós estávamos lá. E você, naquele momento, né, uma das 6 mulheres de uma turma de 90, você se sentia mais desafiada, se sentia diferente por ser mulher e ainda com a origem negra, seu pai um homem preto? Ser preta, não, mas ser mulher, sim. A Hum, minha vida toda, o que pesou mais para mim não foi ser meu pai de ser preto e eu ser parda. Não, isso nunca fez diferença para mim. O que fez diferença sempre foi o fato de eu ser mulher. E aí, piadinhas, né? Porra, teve um professor, olha que absurdo, André. O professor de fabricação mecânica, que eu escolhi fabricação mecânica, ele dava aula de metalurgia, na verdade. Fundição, ele dava aula de fundição. Ele era o cara que recebia os alunos novos, porque naquela época ele devia estar ainda com o cargo de alguma coordenação, né? Eles ficam rodando ali, né? E aí esse cara, ele virou para mim quando eu cheguei e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: vim fazer a inscrição para engenharia mecânica. Se não era melhor você estar atrás de um fogão, não? Olha como é que uma pessoa fala isso para uma jovem de. Pô, quantos anos eu tinha? Talvez 20 anos. Porque eu tinha entrado com 17, recém-feitos 18. Eu devia ter 20 anos quando eu vim para a Universidade Federal do Rio de Janeiro fazer engenharia mecânica. e o que que É se um absurdo. Cara, eu fiquei tão assim, tão boquiaberta, porque eu não via agressividade, eu não conseguia ver que aquilo era agressivo, eu não conseguia ver que aquilo era, era um bullying, entendeu? entende? Mas era, obviamente que era, Entendi. né? E eu simplesmente não ligava, porque eu achava que aquele lugar era meu também. Isso sempre teve presente na minha cabeça. Impressionante. Eu sou muito resiliente, sabe? Sempre fui, desde jovem. E se você pudesse voltar naquele momento, com a bagagem e experiência que tem hoje, o que que você responderia para aquele professor? Ah, cara, a gente não tem aquele ditado de que Deus não dá asa à cobra? Cara, eu responderia para ele que aquela era uma atitude completamente inadequada para um professor que tem que explorar e que tem que, não digo, que tem que entender o quanto que a diversidade é importante para o crescimento das ideias, da inovação, né? Então, que ele não estaria agindo como professor de uma universidade que tem que buscar essa diversidade e esse fervilhar de novas ideias. Uhum. Eu vejo que isso, não é maldade, é falta de referência, falta de perspectiva mesmo. Em muitos lugares, ainda hoje, eu, interajo com esse tipo de realidade, e aí é o que eu digo, somos agentes da governança. A gente tem que trabalhar pela diversidade em todas as suas perspectivas o tempo todo, né, Cris? Essa pessoa também, eu acho que muitas pessoas, viu, André, elas acham que elas vão ficar irrelevantes, tá? Então, quando você começa a trazer gerações novas para dentro do seu ambiente de trabalho, pessoas, quando você traz mulheres
que vão mostrar uma competência diferente, que vão mostrar um talento diferente. Essas pessoas têm medo de perder a sua importância. É. E aí elas são agressivas, né? Elas querem afastar aquilo ali, fazer com que aquilo não aconteça, mas simplesmente é uma onda que não tem retorno. O mundo é composto por pessoas de todas as formas, de todas as raças, de todas as cores, de todas as ideias. Não tem jeito. Um dia elas vão chegar. É. E o que você pode compartilhar com a gente sobre, depois de formada, a vida como embarcada em plataformas de petróleo e, principalmente, você mulher nesse ambiente tão masculino, né, ao longo de muitos anos na Petrobras? Ah, teve de tudo. Teve momentos de carinho, teve momentos de rejeição, teve momentos de muito respeito, e de muitos desafios para mim. Uhum. Mas, como eu falei para você, eu sempre gostei do ambiente masculino, porque eu achava que os homens eram muito assertivos, muito direto ao ponto, e eu gostava disso. Então, como é que era? Bom, primeiro, dentro das possibilidades, né, que eu tinha que estar inserida naquele ambiente, eu me masculinizei muito. Sim. Essa é a verdade. Então, eu coloquei muitos sentimentos que hoje são super bem-vindos como gerente, como líder, né? Que são as qualidades femininas de empatia, né? Que são presentes nos homens e nas mulheres, mas mais nas mulheres, eu diria, né? Sim. Que é a empatia, que é você ter um espírito conciliador, né? Você ter uma escuta atenta, etc. Então, muitos dessas coisas eu só vim valorizar muito mais tarde, porque para eu poder estar inserido naquele ambiente, eu tinha que ser tão rude quanto os meus colegas, né? Então, eu falava muito palavrão, eu era muito assim, assertiva nas minhas colocações e tal, não deixava ninguém me interromper e tal. Também era relativamente fácil porque eu já entrei como gerente, então como gerente é mais fácil você não deixar ninguém te interromper, né? Mas eu nunca deixei, pelo menos é o que eu penso, de pensar que aquele outro ser humano lá era alguém que eu podia influenciar para o bem ou para o mal sendo líder, sabe? Porque a responsabilidade da liderança é muito grande. Você pode arruinar a vida de uma pessoa como um líder ruim. E você pode fazer aquela pessoa se transformar também como um líder bom. Então isso teve que ser muito presente dentro do meu coração, assim, porque eu achava que aquilo era uma responsabilidade muito grande eu ser líder. E não era responsabilidade com o negócio, é claro que tinha, mas era com as pessoas que estavam ali. Que elas podiam ser muito melhores ou muito piores, a depender do que eu transformasse aquele ambiente. Se fosse um ambiente tóxico, um ambiente difícil. Então, embora fosse uma pessoa... o pessoal dizia assim, a Cristina é muito dura, mas ela é justa. Era isso que era bom. Né? Então, para mim, a forma com que eu tive que entrar era provar o tempo todo que tecnicamente, eu era muito boa, isso era importante, que eu podia fazer boas conexões, que eu podia ter boas soluções para os problemas e que eu podia ouvir e que todos nós poderíamos chegar à solução. Isso também era importante. Então, me cercar de pessoas o tempo todo melhores do que eu era muito bom, era muito importante. A única coisa que eu tinha que fazer era aquelas pessoas que eram muito melhores do que eu trabalharem integradas, fazer com que elas estivessem motivadas para a gente chegar ao mesmo objetivo. Então, esse era o desafio. E você fazer isso com homens, você tem que vencer o primeiro preconceito, que é eles acharem que eles perceberem que você tem qualidades ali que podem vir a fazer com que eles sejam bem liderados, né? Numa mulher. Então, isso era a parte mais difícil. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem se adaptar, André, essa é a verdade. E aí, quando eu me deparava com gerentes ou liderados que não conseguiam se adaptar a serem liderados por mulher, eu tirava eles e botava eles em outro lugar. E dizia, cara, não vai dar, a gente não vai conseguir trabalhar junto, então vamos
vamos trabalhar separados. Você vai trabalhar lá em outro lugar e tal, eu aqui vou escolher uma outra pessoa para trabalhar comigo. Natural isso. Aconteceu umas 2 vezes ou 3 com homens e pelo menos uma vez com mulher. Acontece com mulher também. Tem mulher que não gosta de trabalhar com mulher. A Muri tem 43, Isso. né? Então, você já era... como é que é a linha do tempo, assim, você ser mãe e ingressar na Petrobras? Ah, não, deixa eu te explicar, é bom falar sobre isso. O Amuri é filho do meu primeiro casamento. Ok. Eu casei a primeira vez com 22 anos, a Amuri nasceu com 24. E aí, meu primeiro marido é um artista, ele é um cantor. O nome dele é José Alexandre. É o pai do Amuri, a gente se dá super bem até hoje. E eu, então, eu saí, eu comecei a namorar o Zé, e a gente, então, tinha amizades em Brasília. Nossos grandes amigos eram o Oswaldo Montenegro, a Madalena Salles, o Mongol. O Oswaldo é padrinho do Amore. É mesmo? São padrinhos do Amore. Padrinhos do Amore. Nós somos amigos até hoje. E eu, então, eu virei para meu pai e falei assim, pai, é o seguinte, eu não quero mais ser engenheira, faltavam 6 meses para eu me formar, André. Aí eu falei assim, pai, é o seguinte, eu não quero mais ser engenheira não, eu vou ser artista, porque eu estou gostando dessa vida e tal. Ele falou assim, Cristina, por favor. Tadinho do meu pai, gente. Ele virou para mim e falou assim, só faltam 6 meses. Se forma, por favor. Só 6 meses. Falei, tá bom, pai, eu vou me formar. Mas depois eu não vou trabalhar com engenheiro. Não tem problema. Você não trabalha naquilo que você quiser. E aí, André, eu me formei, eu era oradora da turma, não fui na formatura, olha que absurdo. Olha isso. Meus pais, depois eu soube, eles ficaram tão chateados de não terem ido na formatura da primeira filha. Mas nessa idade, você é egoísta para burro, você nem pensa nisso, não é verdade? É verdade, é verdade. Aí eu me formei, eu tinha 22 anos para 23 no máximo. E aí larguei tudo e fui cantar. Fui fazer show, fui fazer peça de teatro. E foi muito legal essa época. E com quem? Com a turma do Oswaldo, porque o Zé era muito amigo do Oswaldo e tal, não sei o quê. Até um dia, André, que eu fui ver uma peça que o Oswaldo Montenegro estava dirigindo o musical, todo mundo super novo, não tinha nem 30 anos, todo mundo era jovem. E era uma peça chamada Brincando em Cima daquilo, com a Marília Pêra. E ele foi dirigir a Marília Pêra na parte musical. Rapaz, quando eu vi aquela mulher no palco, eu falei assim, eu não vou ser atriz nunca, porque eu vou morrer de fome. Vocês estão se comparando a ela, é isso? Claro! Entendi. A mulher era um espetáculo. Essa peça eu lembro até hoje. Lembra, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui, rápido. Aí eu voltei para engenharia. Falei, não, peraí, como engenheira medíocre eu ainda ganho algum dinheiro, como atriz medíocre eu não vou ganhar nada. A vida é muito dura pro artista, muito dura. Então eu falei, não dá. Os dois serem artistas, não, pelo menos um, né? Um pode ser, o outro tem que ter um emprego. E aí eu voltei para engenharia e comecei a trabalhar como engenheira. Aí o Amor, nessa altura, ele já tinha uns 3 anos, mas aí eu me separei do Zé. Nossos caminhos foram cada um para um lado. Então, quando eu entrei na Petrobras, o Amor tinha 3 para 4 anos. Eu fiz o concurso, saí da Anatron, onde eu estava, e fiz o concurso da Petrobras. E aí, quando eu casei com o meu segundo marido, com quem eu estou casado até hoje, que é o Fábio, nós dois já estávamos trabalhando como engenheiros. Eu era da Petrobras e ele era da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele fez concurso para a CSN e nós fomos morar em Volta Redonda e o Amor, com 5 aninhos, foi para lá conosco. E aí nós começamos, então, uma vida totalmente diferente. E como é que você conciliava o tema de, por exemplo, ser embarcada? Foi um período longo ali do seu ciclo na Petrobras? Foi um período bem longo, sim, mas era um embarque assim, André. Eu escolhia o momento de embarcar, eu já era gerente da plataforma, então, gerente da base. Na plataforma tinha as pessoas que embarcavam sempre, 14 por 21, né? Eu não, eu embarcava como gerente da base, eu ia lá, passava 2 dias, 3 dias, voltava.
o tempo maior que eu passei é quando eu ainda não era gerente, eu estava como... eu era gerente sim, mas era gerente, eu dava aula para a galera, mas gente de uma outra área. Então eu fiquei uma semana. Esse foi o maior tempo que eu fiquei. E a Luísa já tinha nascido. Então, o que aconteceu? A Luísa tinha 6 meses de idade. Eu ainda amamentava ela. Eu larguei ela com meu marido com um monte de mamadeira dentro do freezer. Sério mesmo, cara. Tirava leite na pia da plataforma, olha bem. Olha isso. Uma loucura isso, né? Uhum. Então, assim, era difícil, mas assim, a empresa ela não tinha muita estrutura para mães, Isso. entendeu? Hoje melhorou muito, Uhum. mas na época era um terror, não tinha nem banheiro para mulher na plataforma, não tinha quartos adequados para as mulheres, a gente dormia junto com os outros homens, ou dormia sozinha, ou dormia com outras mulheres, mas não tinha o camarote feminino, sabe? Entendo. Hoje em dia mudou completamente isso, né? Então, mas era isso, conciliar. Agora, como é que eu conciliava? É o que eu digo sempre para as minhas mentoradas, que eu mentoro muitas mulheres. Se você não tem um parceiro, desiste, cara, porque um parceiro ou uma parceira que vai te ajudar e que vai entender o seu caminho profissional, que vai respeitar o seu caminho profissional. Se você não tem, larga ele, porque ele só vai atrapalhar. Então, Que bom. Não larga começa com ele, de novo. larga ele ou ela. Larga ele ou ela, porque não está servindo. Você quer família e você quer profissão. E você consegue as duas coisas. Mas tem que ter parceria. Então, o meu marido foi meu parceiro a vida toda. Ele sempre respeitou muito o meu caminho profissional, as minhas ambições profissionais. Assim como eu respeitei as dele também. Então, ali era uma cumplicidade, eram os dois ali tratando família, indo à escola, pegando na creche, indo nas reuniões, levando ao médico. Meu marido, André, acordou todas as noites, para trocar as fraldas das minhas crianças quando eu amamentava. Você sabe o que é isso? Isso é muito raro mesmo, né? E você sabe por que ele fazia isso? Porque ele queria criar um laço com as meninas, desde cedo. Sabe que eu me identifico com isso, Cris, porque quando o Lucas, meu mais velho, que tem 24, nasceu, no primeiro dia na maternidade, quando ele estava no quarto, eu, ele e a Dani, minha mulher chama Daniela, eu falei, deixa eu ver como é que é esse negócio de fralda, porque eu não vou ser o pai que fica só observando, eu quero aprender a trocar, e aí eu dava banho todos os dias. Isso, é isso. E aí, tanto que eu inventava músicas, e aí ele até hoje lembra das músicas que eu inventava, que eu ia cantando, e aí eu fazia, depois ele foi ficando mais, né, sei lá, 5, 6, 7, aí eu inventava as músicas que era ele e os amigos dele, passando por aventuras, então isso, o tempo não tira da gente, pelo contrário, né? Não, criança ama isso. Por exemplo, quando eu dizia assim, ai mãe, conta uma história, tá bom. Aí ela falava assim, não, eu não quero história de livro, eu quero história de boca. Ah, que legal. Você sabe que Por quê? Porque você inventava as coisas, queria uma história de boca. eu tinha um jogo com eles, com os meus, eu tenho a Clara também, que é 4 anos mais nova que o Lucas, que era histórias de pai e filho ou pai e filha. Então eu começava uma história, ia geralmente levando para a escola. Então eu inventava qualquer coisa, assim, a formiguinha saiu andando na trilha, e daí eles tinham que continuar. Ah, que Aí eles me legal. devolviam e eu tinha que continuar, e assim a gente ia, sabe? Muito legal. Então, me identifico com isso. Agora, deixa eu te perguntar, como é que foi o tema de você entrar em conselhos de administração? Porque eu não sei se tem alguma correlação com o tema de Lava Jato e Petrobras. Tem também. Tem? Então, conta pra gente como é que foi isso. Tem sim. Antes disso, eu tenho que te falar um livro que eu li que foi uma chave que mudou a minha cabeça. O nome do livro chama-se assim, Uma Vida de 100 Anos, 100 Year Life. Esse livro, para mim, foi muito importante porque ele falava o seguinte, olha, as pessoas não se aposentam. Você pode mudar de profissão, mas se você vai viver 100 anos, como é que você vai se aposentar e não vai fazer nada? Você vai ter uma vida sem propósito, uma vida sem importância, onde você não vai poder construir ou
fazer nada pelos outros. Então ali, aquilo abriu minha cabeça e eu li esse livro em 2016. Eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer quando eu me aposentar da Petrobras, né? Ali eu já comecei a ficar assim. Quando chegou... A Lava Jato começou em 2014. Eu não entendia nada de governança. Aquilo me foi assim, um choque muito grande, e eu não juntei uma coisa com a outra. Eu não percebi que aquilo tinha acontecido por uma governança frágil, porque a gente tinha um conselho frágil, porque a gente trabalhava em silos. Isso foi se construindo ao longo da minha cabeça, ao mesmo tempo que a gente estava ali saindo da crise. E foi uma surpresa muito grande para mim, daquela empresa que eu tinha na minha cabeça que esse tipo de coisa não acontecia lá dentro. Entendeu? Não, jamais. Eu nunca pude imaginar um negócio daquele tamanho. Porque a gente tinha punições para as pessoas que agiam mal, como toda empresa, gente. Claro. Mas uma coisa daquele tamanho eu não podia imaginar. E aquilo então foi traumático, André, foi mesmo, viu? Em 2017, eu, conversando com um amigo meu que tinha se aposentado, ele falou, Cristina, eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas para conselheiro e eu acho que esse deve ser o nosso caminho. Eu falei, por quê? Não, porque a gente tem cabelo branco, porque eu acho que a gente conhece muito, passamos por várias coisas em várias empresas. Ele tinha vindo de uma outra empresa grande também, mas não era a Petrobras. E aí, ele falou, eu reconheço, eu assim, acho que você tem que fazer um curso. Você já Eu fiz na FGV, mas tem em outros lugares e tal. Eu falei assim, pô, legal. Você estava aposentada já? Não, estava trabalhando. Mas ele comentou comigo porque ele estava aposentado. Mas ele me inspirou. Juntou o livro com o fato de eu saber que eu tinha que seguir alguma carreira, que eu tinha que dar continuidade à minha vida. E vida profissional. E o meu amigo Rashid falando sobre isso, eu juntei as duas coisas e falei assim, gente, me aposentei em 2018, tirei um sabático de 6 meses e fui fazer o curso do IBGC. Qual foi Escolhi o Instituto Brasileiro de Governança. Você lembra a sua turma? Não lembro, porque o número eu não sei, mas foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Foi. Eu tive que fazer em Porto Alegre por quê? Porque o do Rio ia ser só no segundo semestre, eu tinha pressa. Entendi. Eu queria estar ainda no primeiro semestre de 2018 com curso feito e certificada. Você deve ter sido ali porque eu sou da 77 e eu fiz acho que em 2016 a tua... eu acho que era 89. Então pode ser, isso aí, é isso aí. Isso. Acho que você me lembrou agora. Então, 89, por aí, eu ia chutar um 88, um 89, é isso aí. E aí, André, eu fiz o curso, me certifiquei em julho e caminhando para ir para essa nova profissão, né? Eu já estava sendo sondada, já comecei então a frequentar os ambientes de conselheiros, né? Então me certifiquei no IBGC, eu me associei ao IBGC e comecei a ver cursos. Aí é claro, né? Sempre vai pintar um convite aqui, outro ali. Eu acabei aceitando ser subsecretária de Óleo e Gás e Energia no estado do Rio de Janeiro. Todo mundo me chamou de louca, porque você trabalhar para o governo do estado do Rio de Janeiro, onde todos os governadores já passaram e foram presos, inclusive meu chefe, né? Então, todo mundo achou, meu Deus do céu, Cristina, você vai loucura. Eu falei, não, peraí, vamos dar um crédito. E eu quero ter essa experiência. E foi ótima a experiência, eu gostei muito de ter trabalhado como subsecretário de Óleo, Gás e Energia. Deixei lá um legado bacana, principalmente com a abertura do mercado de gás. Conheci pessoas espetaculares como Langoni, por exemplo, que foi um par assim, excelente nesse nosso processo, né, de abertura do mercado de gás no Rio de Janeiro. Fomos exemplo para o resto do país inteiro. Conheci pessoas espetaculares no Ministério de Minas e Energia, enfim, foi tudo ótimo, até o momento que eu achei, não, agora eu tenho que sair, porque eu acho que aqui o ambiente não é muito apropriado para mim. Saí 4 meses depois, o governador foi preso, o meu chefe foi preso, uma vergonha. Mas, enfim, depois disso, eu fui para o Instituto Brasileiro do Petróleo, a Clarissa Lins me convidou para ser diretora executiva corporativa, ao mesmo tempo em que a Ocean, que é uma empresa de óleo e gás, me convidou para ser conselheira, eu aceitei, passei pelo processo de assessment
e fui ser conselheira da Ocean em Então, 2020. na Ocean foi a primeira experiência onde você foi uma conselheira independente e remunerada. Isso foi Uhum. a primeira experiência como Uhum. conselheira e foi ótimo, fiquei lá quase 4 anos, Uhum. só saí depois que a Ocean foi vendida mais recentemente, né, em 2024, ela foi vendida para outros investidores que eles formaram um outro conselho, aí não tem jeito. E foi desafiador, Cris, começar a atuar em conselhos e aplicar na prática a máxima nose in, fingers out, ou seja, nariz dentro? Não, para mim não. Não? Não, porque eu não queria mais colocar a mão na execução. Eu sabia que eu podia contribuir mais na parte estratégica, na parte macro, sabe? Olhando assim o todo. É claro que no momento de crise eu exigia mais um pouco, entendeu? De um acidente, de um incidente, né? Eu queria o reporte ali. Mas eu acho que isso também é papel do conselheiro, não quer dizer com isso que ele vai querer ser o executivo. Mas é papel do conselheiro também. O mais desafiador para mim, André, sempre era eu entender o que estava ali por trás da fala daqueles conselheiros, de forma que eu pudesse extrair dali o melhor para a empresa e eu também me posicionar de forma que eu pudesse realmente contribuir. Essa é a parte sempre mais difícil para mim, Sim. que é a parte que exige você estudar, você ter uma contribuição efetiva, você não falar abobrinha, você ser assertiva e você ajudar ali aquele grupo todo a chegar a ter uma discussão saudável e, ao mesmo tempo, chegar a uma solução, a melhor solução possível para a empresa. Uhum. E o que você pode trazer das diferenças que você percebe na tua atuação como conselheira em grandes empresas como Ocean, depois agora como Shell, né? Na Shell, e em relação à atuação em instituições sem fins lucrativos como o IBGC? Assim, o IBGC é uma instituição sem fins lucrativos, mas é extremamente demandante. Como vice-presidente, eu sou estatutária no IBGC. Eu já entrevistei aqui no podcast a Deborah Wright, que é a presidente, e a Cecília Andreucci, que é conselheira, né? Conselheira, isso. Eu acho que, às vezes, no IBGC, o conselho se mete demais na parte operacional. Isso já tinha acontecido no primeiro grupo, percebo que em alguns momentos também acontece nesse. Você foi no primeiro grupo, a Cláudia Elisa estava com você, né? Isso. E a Leila Lória também? Não. Gabi Baumgart? Não. A Gabi é que estava como presidente. A Gabi e a Cláudia também já foram entrevistadas aqui. A gente evoluiu muito como conselho, o conselho hoje está muito melhor do que quando eu comecei, né? Uhum. Em 2021. 2021. Né? Foi o primeiro, não, 2022, 23, 24, isso, 25, Então, 2022. Então, de lá para cá, melhorou muito. Mas eu digo para você que ainda é uma instituição cujo conselho é visto pela própria diretoria como um grande suporte. Sim. Então, ele é muito demandado através dos seus comitês, através das suas reuniões. Então, os conselheiros eles acabam tendo informações muito detalhadas da diretoria. Portanto, quanto mais informação você der para o conselho, Que é claro. mais resposta você vai ter. Uhum. Mas esse é o estilo IBGC. Está melhorando. Então, o IBGC não é uma instituição sem fins lucrativos normal, certo, na minha visão. Tá? Diferente de você atuar no museu, diferente de você atuar no hospital, diferente de você atuar no Instituto Luiza, por exemplo. Certo. Tá? E por que eu acho que é importante para qualquer conselheiro ele ter a experiência de trabalhar em instituições sem fins lucrativos? Porque o conselheiro, André, ele não tem que deixar do lado de fora da sala do conselho sua agenda pessoal. Sim. E pensar na agenda da empresa, na sustentabilidade da empresa, do negócio, o melhor para a empresa. Não é isso? Isso. Muito bem.
Quando você trabalha com uma instituição sem fins lucrativos, você está trabalhando para a causa. Então já é natural que você vai deixar do lado de fora sua pauta pessoal. Não tem pauta pessoal em instituição sem fins lucrativos. Tem a pauta da causa. Esse é um exercício que todo conselheiro tem que ter, e isso vai ajudar a que você, no momento, num instituto, numa empresa onde você é conselheiro de administração independente, você vai pensar no melhor da empresa. Interessante você trazer isso. Episódio, eu acho que deve fazer talvez uns 10 episódios. Eu me perco agora, né, que são muitos, mas quando eu entrevistei o Vitor Piana, que é o CEO do AC Camargo. Eu fui conversar com ele. Ele é Foi espetacular, muito... né? E a AC Camargo é espetacular. E o A Vicky me conselho... levou lá para conhecer. Então, a Vicky que fez. A Vicky é a madrinha aqui do podcast, que ela que me manda, você tem que entrevistar tal pessoa e tal. É uma querida Vicky, e ela que me conectou com o Vitor, e eu entrevistei o Vitor. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi como porque ele vem, né, daquela médico, patologista, diretor de operações, ou diretor médico, diretor de operações, depois CEO. Como como CEO, reportar para um conselho de tantos notáveis, que são grandes empresários, sabe? Então você tem ali Sim. E aí ele respondeu exatamente isso que você falou. Essas agendas e experiências do ponto de vista de uma opinião específica, elas são deixadas porta para fora e está todo mundo ali agregando a causa. Isso. Então, e aí você veja, é a realidade numa organização desse tamanho, né, com todo esse prestígio e com um conselho como esse. Muito Exatamente. muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de ESG, diversidade, equidade e inclusão, né? Como é que você vê essas empresas que estão diminuindo o compromisso com o ESG, com diversidade, equidade e inclusão, por conta de um momento, vamos chamar assim, geopolítico, né? E aí não é tanto o momento geopolítico que eu queria que a gente mergulhasse, mas sim a sua visão sobre o papel dos investidores nessa dinâmica, porque tem aí, né, um macro cenário, bem como, e aí sim o locus interno, dos conselhos de administração em relação a esse movimento de retrocesso pendular, como eu costumo dizer nas aulas do IBGC. Eu diria para você que já me preocupou mais, mas eu tive que fazer uma reflexão sobre esse pêndulo. Então, eu acho que essa é uma boa imagem. Eu acho que houve alguns exageros, houve muitos exageros, e eu acho que em algum momento a agenda do negócio ficou atrás do wishful thinking, sabe? Sim. Então, todo mundo... Quem é que vai dizer que não quer que as pessoas tenham oportunidade, que você quer uma sociedade mais igual, mais igualitária, que você deseja que todos possam participar da solução? Quem não vai dizer que não quer isso? Quem é que vai ter coragem de dizer que quer ter? Só o presidente dos Estados Unidos, porque para dizer que você não vai ter um planeta... Quem é que vai ter coragem de dizer que não quer um planeta mais limpo, um planeta mais saudável, um planeta sustentável? Né? Quem é que vai ter coragem de dizer que uma governança robusta não é a chave para que você tenha a perpetuidade da empresa? Se tantos acidentes a gente já viu com negócios, onde você vai ver que a falta da governança foi o grande responsável por aquele caminho tortuoso, aquele caminho ruim, aquele incidente de negócio. Então todos vão concordar com isso. Agora, o tom que você vai dar, e você não poder esquecer que todas essas três coisas têm que contribuir para que o negócio realmente floresça. Que você continue tendo lucro, que você continue tendo pessoas motivadas que vão estar trabalhando para aquilo, que você contribua efetivamente para a resiliência da empresa. Então eu acho que em algum momento, André, nesse nosso discurso, tanto ambiental quanto social, não vou dizer governança, governança é mais
mais concreta, né? Mais, você tem que fazer e pronto. Eu acho que a gente se perdeu com alguns enfeites que não eram necessários. E aí as pessoas que tinham uma resistência pegaram isso para desqualificar a pauta. Então, o que é importante agora? A gente retomar e trazer para uma narrativa, para um discurso que realmente faça conexão. E a gente pode fazer essa conexão. A conexão entre a diversidade, a justiça social, as oportunidades com o lucro das empresas. Tem empresa que está fazendo isso há 15, 20 anos, com um grande sucesso. Sabe, Cris, te ouvindo, eu acho que tem a ver muito com o senso crítico, que é tão importante nos conselhos. Então, a diversidade ela passa muito pelo papel de um bom conselho de administração, olhando o tema de matriz de competências de um formato coletivo. Como é que a gente traz diferentes olhares e a gente faz perguntas fortes para elevar o senso crítico, proteger o negócio e pensar na perenidade, na perpetuidade? E outra coisa, como é que você reconhece que realmente é importante que você tenha as opiniões de onde você está atuando? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você atue numa empresa de geração de energia que tem um impacto muito grande em território indígena. Eu vou trazer, então, uma liderança indígena para dentro do meu conselho. É isso ou você vai trazer uma liderança indígena para um comitê onde você vai ouvir as pessoas? Qual é a solução mais rápida e mais fácil? A solução mais rápida e mais fácil é você trazer para um comitê, é você trazer para ouvir. É você ir ouvir. A solução que não é a boa é você dizer, essas pessoas não têm competência para participar do conselho, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Entendeu? Essa sensibilidade o conselho tem que ter. E aí tem aquela armadilha, né, que a gente vê também no tokenismo. Então eu vou trazer alguém... Isso! Para dizer que eu tenho. Que não adianta nada. Nada. Quantas mulheres tiveram que... ou não perceberam que estavam sendo usadas dessa forma no conselho? Isso. Horrível isso. Resultado, hoje eu sou co-chair do WCD, onde nossa maior preocupação é mostrar, gente, isso aqui é um aquário de mulheres muito, muito competentes, muito experientes, e que estão aqui à disposição dos conselhos, com uma variedade enorme de atuação, de disciplinas. Você sabe, Cris, que eu recentemente fiz um projeto de board search, minha empresa do propósito, e era buscando uma conselheira de administração. E aí, dado esse momento da pauta, o retrocesso aí do pêndulo e tudo mais, eu combinei com o cliente, olha, vamos colocar isso no LinkedIn para reforçar o employer branding mesmo, sabe? E aí, buscando uma conselheira de administração. E aí, comecei a receber no meu inbox, no meu perfil de forma aberta ou fechada, bem como no perfil da Propósito, mensagens de homens ultrajados dizendo que o processo era discriminatório. Nossa! E aí, você veja, essas pessoas, elas querem criar confusão, porque parece assim, você ignorar todo um contexto, os números de 16 a 20% daquilo que a gente sabe, né? E aí a minha instrução para o time, e aí o que eu fiz foi, olha, isso é um preceito do cliente, que está buscando uma conselheira de administração. E eu não vou entrar na discussão. Mas você veja que a gente lida com esse modelo mental limitante, que é o oposto do senso crítico e do porquê você ter a diversidade na sua expressão mais ampla nas salas de conselho e também nas lideranças de alta senioridade nas empresas, né? É claro, a pessoa não percebe o seguinte, tá bom, o próprio cliente, ele podia dizer o seguinte, olha, eu quero um perfil de conselheiro que atenda legal e finanças. Pronto. Ele quer, por quê? Porque isso faz parte da matriz de competência dele. O que a pessoa não vê é que a diversidade de gênero, geográfica, ela traz tantos benefícios quanto a formação que aquela pessoa tem. Porque ela vai trazer aquela história junto com ele. E não tem nada melhor. Meu Deus do céu, todo mundo... André, eu não sei qual foi a sua opinião,
Mas você viu que o Nubank convidou a Anitta para participar do conselho. Isso deu um sururu enorme em vários WhatsApps, não é isso? Muito. Acho que talvez tenha Muito. sido o sururu mais quente que eu vi nos grupos do IBGC. Exatamente. Ah, ela não tem competência, não tem assim. Mas qual era a competência que eles queriam dela? Para o que eles queriam, ela não era competente? Eu acho que sim. Eles queriam atingir um mercado que era o mercado dela, que ela conhecia muito bem e que ela tinha mostrado que ela era extremamente competente como empresária de atuar naquele mercado. Então ali, ela ia trazer a competência que o Nubank queria. É claro, o nome dela também, claro e tal. Mas era isso o que eles queriam dela. Eles não queriam que ela falasse sobre finanças, não precisava. Ali já tinha um monte deles ali falando sobre isso. O desafio que eu vejo nesse caso específico, e eu acompanhei muito, porque eu sempre sou um grande observador nesses momentos de cuidar com, não, a resposta é essa, não, eu estou acompanhando para aprender. Americanas e tantos outros temas, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia. Mas aí, há algum tempo, passados aí, sei lá, talvez 2 anos, né, da entrada da Anitta no conselho do Nubank, ela vai e se torna a garota propaganda do Mercado Livre. E ela faz uma comparação ruim, dizendo: agora eu sou amarelinha e não o roxinho, qualquer coisa assim. Então a gente tem que pensar a longo Não, prazo claro, na claro. adoção ou na entrada de celebridades e etc, Sim. né. Então, de Ué, novo, o senso crítico, sabe? de novo, senso crítico, É, mas vem cá. é. Você quer coisa mais divertida que foi uma propaganda de cerveja do... Ai, gente. Ai, agora eu esqueci, mas é um sambista super famoso aqui do Rio de Janeiro. E ele fez a propaganda de cerveja, tudo bem, todo mundo estranhou ele tomar aquela cerveja e tal. Depois ele falou: nossa, cerveja é horrível, eu não bebo isso de jeito nenhum. Então, você vê, né, isso tudo tem que Essa foi uma brincadeira, mas quer dizer, ele falou, mas então, aí você vê que a reputação é também pauta do conselho, né, porque não é só o resultado em si, como é que você mantém isso, que tem a ver com o ativo intangível e tantas outras coisas, né. Mas olha, eu queria te perguntar, a gente esteve juntos recentemente no PDEC Raízes, né, Programa de Desenvolvimento de Diversidade em Conselhos do IBGC, com foco na formação de conselheiros negros e de origem indígena. Eu tive aí o privilégio, a oportunidade, né, de dar o módulo de abertura, missão do conselho e papel do conselheiro, e aí você veio para fazer a sua fala, né, o que a gente chama de board talks, saindo da carreira executiva e entrando em conselhos. Eu queria a sua visão sobre esse momento de desafio, mas também de oportunidade para o aumento de pessoas negras em conselhos de administração. é um desafio enorme no Brasil e no mundo, né? Hum. Porque os Estados Unidos também tem muito Embora os números poucas lá sejam mulheres. muito melhores, estamos falando lá de quase 30% nos Estados De Unidos. mulheres ou mulheres negras? Não, de pessoas negras, homens e Ah, de mulheres pessoas negros. negras. Ah, tá. Aqui no Brasil é quase traço hoje em dia. É, muito pouco. Cara, nós estamos trabalhando para isso. Então, assim, eu acho que o maior mérito que eu vejo de um PDEC Raízes, que eu vejo do Future in Black, que eu vejo do curso que a gente fez no IBGC para homens e mulheres negros irem para o conselho, são essas pessoas perceberem que elas podem estar lá, sabe? Eu fui no Future in Black, eu fiquei impressionada. Por quê? Porque todos os eventos que você vai, todos no Brasil, Uhum, você tem muito mais branco do que negro. uhum, Muito mais. O Future in Black eram 1.000 pessoas negras. uhum. Então, só de você chegar, você já tinha ali um estranhamento. E palestras e tudo. Palestras com homens negros e mulheres negras, e homens brancos e mulheres brancas. Tinha palestras de tudo. Mas aquele ambiente que foi criado ali
Foi criado o seguinte, puxa vida, eu posso estar aqui nesse ambiente bacana aqui do WTC, com esse showzaço aqui, com as pessoas falando sobre profissão, sobre carreira, sobre empreendimento, ser empreendedores, etc. Para mim, o PEDEC Raízes é igual. Isso. Agora você vai poder ir para a Universidade de Yale, você vai fazer um curso lá, você vai estar aqui junto com essas outras pessoas, você está frequentando esse ambiente aqui do IBGC. É isso. Então, esse que é o grande desafio. É mais do que você dar educação e você... Conselheira 101, que eu também ajudo, né? Da Jandaraci, das outras mulheres lá. Mais do que você dar essa educação, essa oportunidade, é você dar essa rede e elas se verem ali como participantes desse ambiente também. Você sabe, Cris, que eu tenho um olhar muito atento aqui na programação de episódios do podcast em relação ao tema de gênero. Então, nesse ano agora de 25, eu alternei sempre um convidado e uma convidada. Mas eu assumo para você que eu tenho muita dificuldade de ter retorno e disponibilidade de conselheiras e CEOs negras para serem entrevistadas. E eu me pergunto se isso é por não, isso não é importante, o que eu acho que é muito pensando na propagação, ou porque elas são tão chamadas, tão acessadas pela mídia. E eu digo isso, aqui está sendo gravado em público, porque eu quero cumprir com esse papel também. Mas ele é desafiado. A velocidade de retorno que eu recebo de mulheres brancas, de homens brancos, é muito maior do que das lideranças negras. E não é só retorno, é disponibilidade e agenda. Eu ouso dizer para você que tem mais uma pitada aqui, na minha percepção. É o tokenismo. Você tem que ser muito persuasivo para que elas percebam que você não está fazendo isso só porque ela é negra. Entendi. Isso é muito importante. E a primeira pessoa que me falou isso foi uma líder negra de conselhos. Ela foi a primeira pessoa a me falar que tinha um pouco dessa preocupação entre elas, entendeu? Entendi. Eu passei a entender com muita clareza, assim. Então, assim, eu não sei como abordar, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que estar aqui, ó, no fundo aqui da tua consciência antes de você Ótimo ponto. convidar. Ótimo ponto. Última pergunta desse nosso primeiro bloco. Que conselhos você daria, com a experiência e bagagem que tem hoje, para Cristina lá atrás, com 20 e poucos anos, quando estava começando a carreira? Ou seja, logo depois que viu a Marília Pêra, eu vou voltar para a engenharia, né? O que você diria com a bagagem que tem hoje para aquela jovem Cristina quando estava começando a carreira, começando a vida profissional? Não precisa ser tão ansiosa. Eu era muito ansiosa de fazer as coisas acontecerem. Embora não tão ansiosa quanto os jovens de hoje, né, que são muito piores, né? Muito mais ansiosa muito menos ansiosa do que os jovens de hoje, que eles querem tudo muito rápido. Né? Então, eu acho que isso. Acho que só isso mesmo. Porque eu sempre estudei muito, André. Então, assim, eu achava que esse caminho era o caminho mais correto ou mais robusto para eu poder seguir como profissional e como futura executiva de uma empresa, como mulher. Muito bom. Vou passar então agora para um bloco de perguntas comuns a todos os meus entrevistados aqui no episódio, no podcast. E aí vou te pedir o formato ping-pong aqui, tá? Tá. Complete para mim a frase a seguir. Propósito é? Você saber porque você está acordando todo dia. Ou seja, você ter
um papel, você saber, ou pelo menos cavar, né? Trabalhar para que você tenha um papel relevante onde você atua. Não precisa ser relevante no país, nada disso. Mas ali, na sociedade onde você atua, na sua família, você continuar ajudando. E também um negócio que eu ouvi essa semana de uma mulher extraordinária que morreu, a Jane Goodall. E ela falou, para mim o propósito também é você não perder a esperança. Porque se você não perde a esperança na humanidade, não perde a esperança, você vai encontrar um espaço para o seu trabalho, entendeu? Porque quando você perde a esperança, você fica cínico. Isso. E aí você só faz a crítica, mas você não atua em nada. Então, juntando, você precisa saber porque você acorda de manhã. Você quer ser uma pessoa que possa contribuir porque você não perdeu a esperança. Então, acho que isso tudo completa, para mim, a frase do que é o propósito. Eu tenho falado muito numa espécie de uma linha que a gente pode vislumbrar em relação a esse tema, onde num extremo você tem o cinismo, que é a perda da esperança, que é a complacência, achar que não pode fazer nada, né? Do outro lado, do outro extremo dessa linha, você pode ter a ingenuidade. E no caminho do meio, você tem o ceticismo ou a curiosidade. E aí, aqui eu acho que tem um lugar de tanto valor, de tanta magia, sabe? De buscar mais, aprender mais e fazer alguma coisa com isso, Perfeito. que eu acho que faz muito sentido. E você, para mim, tá bem aqui nesse meio, sabe? Essa curiosidade, essa capacidade, essa inspiração. Mas eu queria deixar você completar. Então, 2 ou 3 palavras que ajudam a gente a entender o seu propósito pessoal, o propósito da Cristina. Ao longo desses últimos anos, né, eu até escrevi sobre isso recentemente. Eu acabei montando para mim uma agenda ESG, sabe? Que foi acontecendo e eu fui deixando acontecer e, mais do que isso, né? Eu fui reconhecendo que eu realmente podia contribuir. Então, se eu juntar, por exemplo, o fato de eu ter vindo da indústria de óleo e gás, e agora a gente está passando por essa transformação energética, essa transição energética, essa transformação ecológica tão importante para o Brasil e para o mundo. Eu posso contribuir nos conselhos onde eu estou com conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, mas a minha sensibilidade, que foi recentemente desenvolvida, como eu expliquei no início, para essa integração com a natureza. Então, reconhecer que isso é absolutamente necessário para o planeta e trazer isso para dentro da conversa do conselho com jeito e com conhecimento e com competência. Ter passado por momentos tão difíceis que eu passei com a Lava Jato, numa empresa, e ter trazido isso para um conhecimento maior de governança e saber o quanto que a governança é importante. Então, contribuindo, hoje eu contribuo isso não só no conselho, mas também nas startups. Eu dou aula para startup, de governança e startup. Então, trazendo para fortalecer esse ambiente de jovens, de founders, que às vezes pensam que governança é um negócio, um bicho de 7 cabeças e muito complexo e que isso vai mais atrapalhar que ajudar. Não, é o contrário. E aí eu trago casos de falência de startups porque a governança não estava bem estabelecida. E por último, na parte social, eu ter me reconhecido como uma liderança mulher e preta foi muito importante, porque você não pode negar que você é um modelo. E você tem que ajudar as outras pessoas a enxergarem que há um caminho e que você pode fazer parte disso. Então, não rejeitar isso, sabe? Muito pelo contrário, abraçar. Então, nessa parte, eu como mentora, eu contar das minhas experiências, ouvir as experiências dessas mulheres, aprender com elas e eu também ensinar o que eu puder. E
e trabalhar para que a gente tenha mais mulheres em conselhos, mais mulheres nas linhas de tomada de decisão. Isso muda a sociedade. Se a gente tivesse mais mulheres no Congresso, a gente estaria em outro patamar, André. Porque as que estão lá estão fazendo o melhor possível, mas elas são poucas. Se a gente tivesse mais mulheres nos governos, nas prefeituras, a gente já está fazendo mais, eu tenho certeza disso. Assim como eu tenho certeza que se tivesse mais mulheres na tomada de decisão das empresas, a gente já está contribuindo muito mais para a resiliência, porque a gente ia ter uma visão de riscos diferente da maioria dos homens héteros, brancos, que foram criados num ambiente de intensa disputa, em que talvez fosse até bacana você não assumir, você assumir determinados riscos e com isso você trazer um ambiente mais difícil nas empresas ou até mais arriscado, entendeu? Então, é isso. Então, assim, eu acho que hoje eu estou assim. Se eu vou continuar assim, eu vou continuar influenciando sim, mas de outras maneiras, claro, porque você não é conselheiro o tempo todo, então você não pode ser conselheiro com 100 anos. Então, em breve eu tenho que encontrar outros caminhos de como eu posso continuar ajudando e sabendo que eu posso ser útil ainda para a sociedade e achando que minha contribuição é relevante. Eu, te ouvindo, eu anotei aqui algumas palavras que eu queria ver se eu fosse citar 3 ou 4 palavras, se elas exprimem, né, o teu propósito. Primeiro é integração. A segunda é aprendizado. E a terceira é sustentabilidade. Isso. Muito bom. Muito bem. Eu acho que você pegou bem. São 3 palavras importantes, sim. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo para uma refeição e uma boa conversa, essa pessoa viva ou já falecida, quem seria e por quê? O Obama. Eu queria muito trazer ele para conversar. Ia ser um espetáculo. Sobre o que seria essa conversa? Sobre democracia. Eu acho que hoje a gente está precisando muito dessa conversa. Ele é um espetáculo. Eu queria estar nessa mesa, viu? Eu sabia! Muito bom. Que outra profissão você poderia ter tido? Ministra. Muito bom! Mas não é? Isso aí é uma dedicação super legal, cara. Você pode influenciar, você pode mudar coisas. É claro que é difícil, mas qual profissão que não é difícil? Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu pegaria com unhas e dentes. Olha que ainda está em tempo, hein? Agora eu não sei. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? Foi aquele que eu te contei. Volta para casa e fica atrás do fogão. Isso foi uma... E o melhor? Algum que você lembra, assim, que foi um belo conselho que você recebeu na sua trajetória? Se você quer ser uma executiva independente e continuar falando e participando das coisas, não conte com o seu salário executivo. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que é um bom conselheiro hoje? É um conselheiro que ele não depende do salário do conselho, concorda? Concordo. Ele vai falar aquilo que ele acha que tem que fazer. Por quê? Porque ele não está preso àquele conselho, porque a renda dele não é ali. Isso. Ele está aposentado, ele está qualquer coisa. Um executivo é a mesma coisa. Você recebe seu salário e você recebe uma parcela maior, porque naquele momento você está no cargo como executivo. Se você conta que a sua vida ela depende, ela é baseada no seu salário básico de engenheiro, seja lá o que for, e aquilo lá é um a mais que vai fazer parte da sua vida transitoriamente, você não vai incorporar aquilo na sua vida de forma que depois você fique dependendo daquilo, você vai ter coragem de falar sempre as coisas que você acha que tem que falar. Essa independência financeira te traz a independência também do pensamento. Sem dúvida. E da sua participação nas decisões.
Sabe que eu costumo dizer nas minhas turmas lá no IBGC, que a motivação para ser conselheiro não pode ser financeira. Não pode. Primeiro, porque ela não é real, Não, grande não é. maioria. E segundo, porque ela enviesa Total. e ela cala uma voz que vai deixar de colaborar com o senso crítico que a gente falou. Então, É isso mesmo. Você vai usufruir, você vai achar legal, tô ganhando aqui, vou poder fazer aquela viagem e tal, mas se você incorporar esse troço, se você depender dele, meu amigo, acabou. É isso mesmo. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Você acha que a nossa conversa foi inspiradora para quem vai nos ouvir? Eu tenho certeza, não acho. Eu, aqui abrindo um pouco, né, a gente nunca tinha conversado, né, Cris? Eu já tinha ouvido falar um monte de você e tinha já assistido o teu episódio com a Cláudia Elisa, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu participei também no podcast dela, ali eu fui entrevistado por ela, assim como ela foi aqui no meu. E aí, quando a gente conversou ali no PDEC Raízes, e aí eu percebi, né, quem você era, ali no final eu já te fiz o convite, porque eu vi que tinha uma vivência, uma verdade e uma carga de inspiração que é muito representativa, é muito importante. E a minha intenção com esse projeto aqui do podcast é ser um elemento difusor de luz, de inspiração. Puta, que legal. Gente, como sociedade, como empresas, como profissionais, sejamos conselheiros ou líderes nas empresas, ou profissionais, né, ou integrantes de time, todos nós estamos precisando de inspiração. E aí, quando eu te conheci e comecei a ouvir você falar, eu falei, quando é que você pode, né? Então, eu tenho certeza que aqui tem muita inspiração e que está exatamente na direção que eu acredito com esse projeto e que eu vou levar tão longe quanto for a minha capacidade de trazer e atrair gente como você. Que bom, André. Olha, eu acho que você faz perguntas que são muito instigantes e eu acho que você provoca essa reflexão do entrevistado e o entrevistado ele acaba tendo que pensar em coisas que ele não tinha nem pensado para poder te responder, mas que fazem parte da vida dele, né, do que ele é. Então acho que você consegue muito bem o objetivo aí de ter essa conversa com propósito. Parabéns. Tá muito bom, obrigado. Estamos terminando, eu tenho mais algumas perguntas só para a gente finalizar. Você falou já no livro, né, de Uma Vida de 100 Anos, algum outro livro marcante na sua vida e por quê? Cara, um livro que eu li muito recentemente, eu estou impactada, é Hope, da Jane Goodall. É uma entrevista que ela deu e eu li tem alguns meses atrás e para mim foi muito importante, porque esses livros porque você pode ler sobre Nuclear War, é outra que eu estou lendo agora, mas aí você vai ficar angustiado, você vai ler, né? Você vai ler sobre Sapiens, você vai ficar angustiado também. Essas leituras outras que olham de uma outra forma diferente para um mundo que está melhor hoje do que há 100 anos atrás e que pode ficar melhor, eles me impactam. Então, Os Anjos Bons da Nossa Natureza é um livro que eu gostei muito de ler, que fala muito como que a sociedade no mundo ela evoluiu apesar de tudo, né? Esse da Jane Goodall, que apesar da gente estar comendo o planeta, ela diz, não desista, porque tem muita gente fazendo o bem, você pode fazer onde você atua ali, por menor que você seja, você tem ali. Eu e meu marido criamos um paraíso aqui, cara. Eu tenho água, eu tenho vegetação, a gente reflorestou tudo. Isso aqui é um pedacinho, são só 50 hectares, mas é nosso e foi a gente que fez. Então você tem orgulho de fazer essas coisas, entendeu? Você inspira outras pessoas a fazer isso também. Muito bom. Então, esses são livros que eu li há pouco tempo e que realmente me fazem muito bem. Muito bom. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Eu já pensei em corrupção, mas agora não é mais isso não. Eu mudaria
como é que a gente chama? Greed? É a ambição desmedida? Ambição, a cobiça. 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 A cobiça. Eu mudaria a cobiça. Porque a ambição ela pode ser construtiva, né? Isso. A Não, eu tô cobiça... falando da cobiça. É. Cobiça. Uhum. Cobiça destrói tudo, cara. Tudo, não sobra nada. Amuri e Júlia, você já tem netos? Eles têm filhos? Não, nenhum dos dois ainda se mexeu. Mas vamos fazer um exercício de pensar nos netos desses netos, ou então nos netos das pessoas que nos ouvem, da turma do IBGC, dos seus colegas de conselho. Então, eu estou falando de daqui a 2 ou 3 gerações, e não com um exercício de ego, mas de legado. Caso se lembre da Cris, você gostaria que as pessoas completassem a frase como: Cristina foi uma pessoa que... Distribuiu muito amor e foi muito generosa. Que lindo, que lindo. E para encerrar, uma frase ou mensagem que você quer deixar para a gente que é marcante na sua vida. Não se esqueça de quem você é. Isso serve muito em muitos momentos da sua vida. Não se esqueça de quem você é. Uma pessoa de valor, uma pessoa que pode estar em qualquer lugar. Não se esqueça de quem você é. Como é que você pode me perguntar se eu acho que isso vai inspirar as pessoas? Eu tenho certeza absoluta. Sensacional, meu. De coração, te agradeço muitíssimo pelo tempo, pela partilha e por tanta inspiração. Obrigada, André. Foi um prazer estar aqui contigo e bater esse papo. Foi muito bom. Muito bom. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Se você gostou, vamos compartilhar essa intenção, essa mensagem. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até o próximo episódio.